A história se passa no fim da década de 60. Logo no primeiro parágrafo é contado o desaparecimento de Marcão, que faz parte do grupo de amigos que protagonizam o livro. Os nomes dos membros do grupo são Marcão, Serginho, André, Tigre e Pedro. Coincidentemente, o dia do desaparecimento do Marcão é o mesmo do pouso do primeiro homem na Lua. André pede para Serginho, irmão de Marcão, para trazer uma roupa do desaparecido. A ideia era para o cachorro adotado farejar o cheiro de Marcão. Os 4 garotos seguem o cachorro até um parque. O cachorro começa a cavar o chão, daí os meninos vão lá ver e também cavam. O que acham é um osso. O cachorro pega o osso e dispara, deixando os garotos dando risadas. No fim da tarde, a turma estranha um sujeito vindo na esquina. Magro, alto, roupas escuras, abaixo do olho esquerdo uma cicatriz que ia até perto da boca, carregando uma maleta. Napoleão, um cachorro geralmente manso, partiu para cima do sujeito, mas recuou. O sujeito indiferente entrou no casarão da esquina. A turma comenta que o homem havia alugado o casarão na semana passada para montar uma firma, trazia móveis e máquinas. Até então não tenho o que opinar, apenas que é interessante o livro já começar com a premissa da história, o desaparecimento do garoto. Voltando ao resumo. Serginho vasculha as coisas do irmão atrás de pistas. Encontra uma nota de $5. Ficou surpreso, pois Marcão nunca comentou a nota. No encontro do grupo, Serginho mostra a nota aos amigos. E outro membro aparece, Renato, seu nome. E aí, eles discutem o desaparecimento do Marcão, falam de uma garota de outro bairro que falava com Marcão. Veio a ideia de falar com as amigas que Marcão conversa para ver se elas sabem da garota. Alguns amigos não podiam ir por conta das broncas que os pais poderiam dar. Sobrou para Tigre e Serginho irem à sorveteria onde as meninas costumeiramente vão. E as encontram. Elas são Aninha, irmã de Tigre, Marisa, Lurdinha e Sônia, garota que Tigre está afim. Bem, as 4 não sabiam de nada da garota. Uma das coisas que mais detesto em obras é personagens demais. Em poucas páginas já apareceu 5 personagens. Um tanto exagerado. Mal mostrou as personalidades dos 4 amigos do início. Continuando. Serginho separou de Tigre. Avistou um carro parar no casarão e se escondeu atrás da árvore. Saíram 2 homens. Logo eles entraram no casarão, depois os 2 e outra pessoa saíram e levavam pacotes envoltos de papel pardo para o carro. O carro com os 2 homens disparou tão quanto chegou. No outro dia, um investigador e 2 policiais foram na casa do Marcão e Serginho. Serginho conta que achou uma nota de $5 e o investigador a levou, apesar de antes não dado importância. Naquela noite estavam discutindo de novo o desaparecimento do amigo, daí Renato conta sobre uma garota loira bonita e de família que acabou de se mudar para a rua. Outro assunto da galera foi o carregamento dos pacotes do homem do casarão. Pedro sugere espiar o casarão. André discorda da ideia e permanece no clube com o cachorro. Os outros vão às suas casas pegar equipamentos para a invasão. O capítulo foi mais interessante. Vi alguma personalidade em 2 personagens, André e Pedro. André é ajuizado, porém passa a imagem de medroso. Pedro é imprudente e quer decidir as coisas como se fosse o líder da turma, coisa que Tigre não gosta. Prevejo Tigre e Pedro discutindo isso. Os 4 pulam o muro da casa, a rodeiam atrás de um jeito de entrar. Tigre usa seu canivete para abrir uma janela. Então escutam passos e 2 olhos brilhando na noite. Os garotos ficam assustados e em silêncio. A criatura que trazia medo era o cachorro que passará por um bueiro. A galera desiste de entrar na casa naquela noite. Ficou acertado da próxima noite entrar com mais preparo. Pedro, André, Tigre e Serginho avistam a menina loira que acabará de mudar para a rua. Pedro toma a iniciativa de conversar e se apresenta os 3 amigos. O nome da menina é Beatriz. Eles batem papo até o pai severo de Beatriz chegar arruinando a conversa. Mais tarde encontram Beatriz na sorveteria. Como um pai severo e que aconselha a filha a não falar com estranhos deixa ela sair à noite sozinha. Deu uma forçada.
Nada grave. Continuando. Pedro, Serginho e Renato entram no quintal do casarão pelo bueiro. Enquanto isso, Tigre e Beatriz estavam fora, na lateral do casarão. Caso alguém aparece, o garoto assobiaria. Porém, os dois estavam distraídos falando besteiras que não perceberam dois carros parar diante o casarão. Em um carro desceu o homem de cicatriz. No outro, dois homens. Enquanto isso, os três meninos haviam escancarado a janela com um pé de cabra, mas não podiam entrar pois havia grades de ferro por dentro. Os garotos estranharam porque sabiam que a casa não tinha grades antes e a região não sofria de roubos. Perceberam que pessoas acabaram de entrar na casa. Antes deles darem o fora, Renato estendeu o braço, pegou um papel da mesa e escostou a janela. Na sorveteria, Renato mostra que conseguiu um bilhete rasgado. Dizia sobre uma entrega para sexta. Que um pessoal estaria de plantão na área. O que estou achando do livro? Estou meio cansado. Não estou afim da trama adolescente de paquera. Para ter uma reviravolta na história, acho que o homem da cicatriz não está metido no desaparecimento. Tirando ele, quem de suspeito tem? Pode ser o investigador fazendo corpo mole para o caso ou o pai de Beatriz pela recente mudança de casa. No outro dia, Serginho é acordado pela mãe com a novidade de ter encontrado um bilhete de Marcão. Informa que Marcão está longe e bem. E não poderia explicar seu sumiço. Acontece outra reunião da turma, com exceção de André que não quer saber mais do clube, ser chamado de medroso e receber ordem de Pedro como se ele fosse o líder. Os meninos pareceram ter gostado disso. Eles trocam informações. Pedro sugere a ajuda de um delegado aposentado de fama de maluco pela população, seu nome é Alípio. Os moleques vão à casa do velho Alípio e o chama. Recebem de resposta um, já vai. Demora o velho aparecer e de novo os moleques chamam. Outra vez um, já vai. Eles chegam na vidraça e ver que o velho dormia e era o papagaio que respondia. Nossa, muita comédia. Ri demais. Mentira, ri nada. Resumindo as coisas, o velho Alípio ficou a par do caso e vai falar com um amigo dele para ver se pode ajudar. Aconselhou os meninos a não cometerem imprudências. Mas são moleques e vão fazer besteira sim. A turma da Rua 15 com Beatriz vão invadir o casarão de novo. Dessa vez Serginho e Beatriz que irão vigiar do lado de fora. Aninha e Sônia estão curiosas para saber o que a turma está apontando e seguem o grupo. Chegando próximo da casa, veem dois carros na frente, que indicava que na casa tinha gente. Então tiveram o plano de dividir o grupo em dois e cada um passaria de frente à casa para ver o que acontecia e se encontrariam na sorveteria. Primeiro foi Tigre e Beatriz. Segundo Renato. Depois o resto. Daí Pedro percebe que estava sendo seguidos e se prepara. Descobre que era Aninha e Sônia. Mas isso não importa. Pedro vê uma viatura da polícia, o homem da cicatriz e policiais conversando. Pedro e Serginho chegam na sorveteria e só encontram Renato. Eles então caminham em direção ao casarão e encontram Tigre. O moleque havia levado Beatriz para casa. O que deixa os outros bravos. Eles desistem a ideia da invasão por ser tarde e que precisavam descansar para o jogo no dia posterior. No dia do jogo, não conseguem encontrar André, um dos jogadores do time. O time já estava desfalcado pela falta de Marcão, o melhor jogador. Serginho era o reserva e iria jogar, mas não estava animado. No campo, o time tem uma surpresa. André estava vestido com a camisa do time adversário e Beatriz estava lá também. Tigre ficou uma fera. O time da Rua 15 vence de 1-0, depois rolou uma briga que foi comentada pelos meninos no clube. Ficam preocupados de André e Beatriz contar o segredo para os meninos do time adversário. Aquele dia era o dia da entrega no casarão. Eles decidem conversar com o velho Alípio. Não encontram o velho e deixam um recado para encontrar a turma na sorveteria. Eles vão à sorveteria e deparam com André, Beatriz, Chico, o capitão do time rival e Vinícius, um garoto que Beatriz conversava no jogo. Os garotos de outra rua vão conversar com a turma da Rua 15. Falam que vieram para fazer um acordo que nada aconteceria com Vinícius, namorado de Beatriz.
Quando li isso estranhei demais, deve ter outra coisa. André e Beatriz devem ter entregado os segredos da turma e irão atrapalhar a investigação. Os garotos chegam na casa e pulam um muro. Pensam em arrombar a porta, mas ela estava destrancada. Dentro da casa encontram latas de tintas, bobinas de papel. E mais importante, maços de dólares enfileirados na mesa. Certo, então o homem de cicatriz faz parte de uma quadrilha de falsificação de dinheiro e Marcão tem uma conexão. A luz do quarto é acesa. A turma toma um susto ao ver o homem de cicatriz, um homem barbudo e um loiro que rendia tigre. Ocorre uma confusão. Serginho consegue fugir. Renato, Pedro e Tigre são presos num quarto acolchoado, sem janelas, ninguém poderia ouvir os pedidos de socorro. Porém havia mais duas pessoas, Chico e André. Sim, André contou os segredos da turma. Serginho correu e avistou uma viatura da polícia próximo ao parque. Dentro do veículo tinha 2 policiais e eles conversavam com o investigador. Os 3 eram os mesmos que foi na casa de Serginho. Serginho conta a história, os 3 não acreditam, foi só Serginho dizer que entregou uma nota ao investigador, que eles resolveram agir. Serginho entrou na viatura. Deduzo 2 opções. Uma, que os 3 estão envolvidos. Segunda, o investigador está envolvido. Lembrando que o homem de cicatriz foi encontrado falando com os policiais da viatura antes. Acertei a minha primeira dedução. O investigador e os 2 policiais são da quadrilha. E eles levaram Serginho para o casarão. Agora eles contam sobre um tal chefão, que havia descoberto os garotos vigiando e armou a armadilha. Até aqui só pode ser o pai de Beatriz, Marcão e o velho Alípio, não tem mais personagens suspeitos. Duvido do velho, pois acho que será ele e a verdadeira polícia que vão salvar os moleques. Cicatriz, o investigador e os 2 policiais vão falar com o chefão. Ficou no casarão o barbudo e o loiro, chamado Dino. Dino vai ao quarto dos meninos e revela não fazer parte da quadrilha. Agia como agente federal infiltrado há 3 semanas. Conta seu plano de como prender a quadrilha. Primeiro, atrair o barbudo para o quarto dos meninos, depois chamar os companheiros e esperar a quadrilha chegar. Dino fingiu pedir socorro. Quando o barbudo chegou, Dino golpeou e a arma caiu. Nisso Dino aponta a arma para o barbudo e o tranca no quarto. Não dar tempo da turma fugir da casa, o bando acabava de chegar. Os moleques se escondem e o agente encena. Daí Cicatriz pede a Dino chamar o barbudo e um moleque para matar. Aí não tinha como Dino manter o papel. Ele puxa as 2 armas, chama os garotos, pede a eles remover as armas dos bandidos. E quando tudo ia bem, aparece alguém apontando um revólver na nuca do agente. Era o chefão. Quem era o chefão? O pai de Beatriz. Então foi Beatriz que contou. Não tem sentido ela entregado na maldade os meninos e depois se envolver com o time adversário. Nunca antes mostrou ela sendo ruim pessoa. Voltando. Dino e os meninos jogam as armas no chão. O chefão fala que sua filha havia dito sobre a invasão do casarão sem saber que o pai era bandido. Certo, consertou o caráter da menina, mas ela se juntar com o time adversário da turma da Rua 15 ainda é forçado. Quando os bandidos iam pegar suas armas. De repente Napoleão salta sobre o chefão e morde o braço que carregava a arma. Dino age rápido e desarma a Cicatriz, o único que pegou o revólver do chão, e os 2 brigam no chão. A turma da Rua 15 também age para pegar as armas no chão. Acontece uma confusão. E termina quando escutam o barulho de um tiro. O velho Alípio chegou. Cicatriz estava desmaiado, chefão sofria o ataque de Napoleão, os outros bandidos não tinham suas armas. Já era para eles. Serginho pergunta sobre seu irmão. E temos uma boa revelação. Olegário, o falso investigador, explica que quando pegou a nota, pensou ser uma das falsificadas, mas não era. Cicatriz diz que a quadrilha não tem envolvimento com o sumiço de Marcão. Serginho não acredita. Então o agente diz que eles não estavam mentindo. Tudo era coincidência. No outro dia, no clube da turma, Pedro, Renato,
Tigre e Serginho discutiam os acontecimentos. Daí chega Marcão. Conta o motivo do sumiço. No início do livro foi dito sobre uma garota que conversava com Marcão antes do desaparecimento. Bem, ela era filha do trapezista de circo argentino. Quando chegou a hora do circo ir embora, Marcão foi junto. Mas Marcão percebeu a loucura e desistiu. A nota de dólar era presente da namorada. Não achei ruim essa descoberta final, é meio bizarra. Minhas impressões do livro. Um erro que o livro cometeu foi colocar personagens demais. A turma da Rua 15 tem 5 membros, exceto Marcão. 5 personagens protagonistas é demais. Eu cortaria um. E as personagens praticamente não têm personalidade. André é o medroso e sempre foi mostrado assim. Pedro é o que decide as coisas, corajoso e tal. Tigre, apesar de falar e agir mais, é quase igual a Renato e Serginho. As 4 meninas da sorveteria são totalmente descartáveis. Quando li, pensei que o livro iria desenvolver trama de adolescentes, paqueras e tal, mas não aconteceu, ainda bem. Mas isso deu uma enrolada e cansaço na leitura e não teve função na história. Acho que o autor poderia eliminar Beatriz também se modifica-se a forma como o chefão soube as informações. Ela só serviu para dar informações ao pai. Apesar dos personagens serem bem rasos, não os detestei. 2 coisas que estavam detestando ler eram as reuniões do clube e o vai e vem ao casarão, isso foi chato. Sobre André e o time de futebol adversário também achei desnecessário e enrolou a história. Não tem função nenhuma. Eu estava interessado no desaparecimento do Marcão e tinha que esperar essas subtramas terminar para retornar meu interesse. Eu, desde que li O Escaravelho do Diabo, estou gostando bastante desse lance policial. Nesse livro faltou colocar falsas pistas, sabe? Eu havia lido o livro Mistério da Cidade Fantasma do mesmo autor. Entre os dois, eu prefiro o Mistério da Cidade Fantasma. Bem, esse foi o vídeo.